ter um hello. Vamos clicar aqui, Void Unrun, Save All. Desculpa, eu estou um pouco gripado. E nós precisamos ver agora o console. Como é que eu vejo o console? Eu venho aqui em RAM, console. Aqui está o console e já me listando aqui o meu famoso Hello World, ou seja, a minha aplicação já deu certo. Poderia vir aqui e colocar mais um elemento aqui para a gente visualizar uma segunda chamada, nslog, lembre-se do arroba, teste de app, fechamos. Vamos voltar lá para o nosso app, nosso iPhone, fecharemos aqui, Void Run. Pessoal, quando eu desenvolvo, eu normalmente gosto de fazer o seguinte, eu gosto de desmembrar um pouco aqui. Eu trabalho com spaces, então eu gosto de jogar um space aqui. Gosto de sempre ter à vista o meu debugger, então eu vou jogar o debugger daqui. O debugger é legal porque todos os valores de variáveis, todas aquelas coisas que a gente precisa no desenvolvimento, está disponível no debugger. Nós vamos ver isso aí oportunamente. E o console, tá? Console. Eu gosto de ver o console também, porque às vezes você pode mandar mensagens para o console, à medida que você está desenvolvendo, você vai até testando já a tua app, mandando algumas mensagens para o console. Então o console está aqui e notem que eu tenho aqui o teste app. Bom pessoal, essa aqui foi uma rotina muito simples. Simplesmente criei uma aplicação utilizando o template. Vou fechar ela aqui, volto. Criei uma aplicação utilizando um template de window, de uma única window e algumas views, no caso aqui só uma view. E mandei no log aqui duas mensagens, Hello World e teste app. Mais nada, essa função, essa rotina não faz absolutamente nada. Mas eu quero colocar isso agora na tela para o meu usuário. Como é que eu procedo com isso? É simples. Eu tenho aqui em Resources todos os meus arquivos XIB. Esses arquivos XIB, eles são os forms, aí, são seus Windows. No main Windows, normalmente eu não mexo no main Window porque ele é a minha janela principal. Eu não trato ela. Eu trato sempre o meu view secundário, então, ou seja, o meu Hello World View Controller. Vou dar um double click nele aqui, ele vai abrir para mim aquele Interface Builder que nós olhamos lá dentro do Developer, Applications, Interface Builder. É aqui onde nós criamos visualmente os nossos componentes, porém eles ainda não têm vida, tá pessoal? É diferente de quem desenvolve em Delphi, que você já sai criando um componente, dois cliques, ou em C Sharp, enfim, dois cliques e já começa a codificar, aqui funciona um pouquinho diferente. O que nós vamos colocar aqui? Um label, ele já começa a marcar aqui, ó. Notem que ele é legal, o ideia é bem bacana, bem produtivo. Vamos colocar aqui um button. Neste button aqui nós vamos informar o seguinte label, exibir hello. Vamos colocá-lo no meio. E se eu posicionar no meio, olha que legal, pessoal, ele já colocou uma linha no meio aqui para mim. Então isso está no meio realmente do meu app. Vou clicar no label, vou fazer algumas modificações aqui no label Attributes. Vou apagar o texto que eu não quero que apareça este label. Vou mudar a fonte. Vou colocar essa fonte aqui no tamanho de 36. Ok, já está no tamanho de 36. E aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso salvar e tem uma coisa legal que é assim. Eu quero simplesmente simular a interface. Eu não dei vida nada disso aqui. Eu quero simular essa interface. Fail. Simulate Interface. Notem que agora ele abriu e não tenho vida nenhuma, mas eu já consigo simular. Se eu tivesse outros botões, outras rotinas, eu conseguiria simular a funcionalidade, não executando o código, porque o código ainda não está pronto, tá? Então, Command Quiet, saímos fora. Agora vamos colocar código aqui. Como é que eu faço para colocar código, dar vida a esse elemento? Clicar aqui no exibir hello e ele jogar para o meu label aqui. É simples. Eu volto aqui para o meu Xcode e aqui eu venho no Hello World View Controller. Lembre-se, o delegate chamou o view, chamou a window principal, chamou o view, que é aquele view que nós passamos aqui do Hello World View. O delegate está trabalhando com esse main window, que ele carrega from Hello World, que é a nossa aplicação. Tá, pessoal? Esse sempre é o conceito. Não, vocês necessariamente não vão mexer muito aqui neste daqui. Porém, no seu view, com certeza. No Windows, muito pouco. E como é que eu dou código? Como é que eu crio vida para aqueles elementos? Então eu venho aqui na minha classe ViewController, no meu header, e eu vou declarar o seguinte. Como um label para que eu possa integrar esse label ao meu view, eu tenho que determinar ele que ele é um outlet. Então eu começo. IB outlet, que tipo? UI label, ponteiro, sim pessoal, ponteiro, txt, label.
E a minha ação? A minha ação ela vem da seguinte forma. A minha ação é uma IB-Action. Detalhe, pessoal, se eu não informar IB-Outlet ou IB-Action, ele não vai ficar disponível para eu integrar esse elemento ao meu arquivo XIB. Eu preciso determinar que ele é um IB-Outlet e que aquele botão é um IB-Action, senão eu não consigo visualizar, não consigo trabalhar com isso lá dentro. Tá? Teria que criar esse código manualmente, que não é o intuito, não deste módulo de treinamento que a gente está tendo. Então, show hello, ok? Posso dar um build and run aqui, simplesmente para ele compilar e verificar se dá algum erro, que é o mais fácil de eu vir aqui em build, save all. Se der algum erro, ele vai avisar. Deu aqui duas mensagens que dizem o quê? Que ela não está implementada, ou seja, ela não existe ainda. Nós vamos criar ela agora. Aonde? No meu arquivo M. Nós vamos criar aquela função, ou seja, show hello lá dentro. Vamos lá para a última linha, penúltima, né? Aquela função aqui. Depois nós vamos ver o pragmas, que é uma coisa muito bacana para você organizar o seu código, né? Então começamos lá. Error do tipo IBAction, show hello. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o txt label. E aí, pessoal, começam as diferenças de quem desenvolve para Objective-C das outras linguagens. Né? Nós vamos fazer um tratamento só de Objective-C, um treinamento só disso, para a gente fixar legal. Mas aqui, Objective-C, a ideia é o seguinte: as funções elas têm uma forma diferente de passar parâmetros, terem chamadas. Né? Aqui eu determino que é o seguinte: olha, o txt label, eu vou passar para ele um texto. Então, esse texto, da mesma forma, pessoal, é uma string arroba hello world. O que eu fiz aqui, pessoal? Entre colchetes aqui. O que normalmente eu faria da seguinte forma: txt label text igual a hello world. Poderia funcionar? Sim, claro. Mas normalmente vocês vão, no decorrer do teu desenvolvimento, do teu aprendizado, vocês vão ver as funções todas serem chamadas assim. A função, o nome do teu objeto, perdão, e qual a função e o parâmetro dela. Então, se acostumem a desenvolver dessa forma. Eu estou falando que, olha, eu estou setando um texto para txt label com este valor. Ok? Então, vamos fechar aqui o parênteses. E agora, podemos salvar esse elemento. Se quisermos aqui até dar um build para ele compilar e a gente ver se tem algum erro. Save all. Não, não tem nenhum erro. Sucesso, ok. Vamos voltar agora lá para o nosso Interface Builder e agora a gente vai colocar esses campos, vamos informar quem é quem aqui dentro desse elemento. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu clico no campo, vou aqui no nas minhas referências aqui de outlet e lembrem que lá eu determinei que aquilo era um outlet. Então como é que eu trabalho? Eu venho aqui, arrasto ele, solto em cima de files owner, do dono dele, quem é o proprietário desse arquivo, e ele listou para mim o txt label. Se eu não tivesse determinado que ele era um IB outlet, ele não iria aparecer para mim, ok, pessoal? Então, cliquei aqui. E o mesmo para o meu hello world. E aí, como é que eu faço? Com a função, qual dessas funções chama a minha função show hello? No caso, touchdown, ou seja, clicou e soltou. Touchdown. Solto de novo em cima de Files Owner. E quem ele me aparece? O show hello. Clicamos aqui. Ou seja, para a gente recapitular, agora eu tenho uma referência que txt-label pertence a um elemento dentro dessa minha referência. E o meu hello world, no meu botão, chama uma função ali dentro, tá? Ok, pessoal, sempre é interessante vocês analisarem desta forma, tá? Então, eu tenho um label, tenho um botão, e eu tenho os elementos que controlam eles. Então, estão aqui, ó. txt-label é um label, view é uma view e showHello é uma action, ok? Salvo esse elemento, importante isso daqui. Volto para o meu ambiente, build and run. Abriu para mim aqui novamente o meu iPhone. Exibir hello, temos o hello world aqui. Então, pessoal, para recapitularmos e não perdermos aqui a nossa lógica, importante. E no começo a gente acaba esquecendo e apanhando um pouquinho. Para que esse txt apareça lá como um label pertencente à minha view, aquele meu elemento, eu declarei ele como IBOutlet. Para essa ação ser passada para um botão, eu determinei que este botão era um IBAction. Tendo esses conceitos em mente, criando desta forma, vocês vão conseguir desenvolver tranquilamente. E sempre pensando,
tem que estudar muito bem essa semântica, essa forma que o Objective-C trata as suas variáveis, os seus objetos. Como ele é muito orientado a objeto, isso é legal, que ele força o seu desenvolvedor, você desenvolvedor, a pensar orientado a objeto também. Ele tem uma forma diferente de tratar. É bem parecido com o Smalltalk, é uma coisa muito legal. Eu pessoalmente gosto muito da linguagem. Bom, pessoal, eu acho que esse é o nosso primeiro Hello World. Foi uma coisa simples. No próximo nós vamos tratar ele um pouquinho melhor. Vamos colocar aí uma coisa muito utilizada dentro do ambiente do iPhone, que são aquelas listas que nós rolamos para cima e para baixo, brincamos, clicamos, botõezinhos e tudo mais. Mas isso vai ficar para uma próxima aula aí. Uma boa noite a todos. Até mais.